eu quero compartilhar com a Igreja de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Enquanto os irmãos encontram e também poderão ler e acompanhar aqui na legenda, eu quero apenas lembrá-los que nós temos uma programação na semana. Domingo é o começo da semana e amanhã, segunda, temos nossa sala virtual de oração às 17 horas. Terça-feira, nosso culto tradicional, culto de doutrina. Na quinta-feira, nosso ciclo de oração. Na sexta-feira, nós temos novamente a sala virtual de oração. Vocês estão acompanhando no telão, os irmãos em casa também. Mas eu também quero já avisar que a partir do próximo sábado, nós começamos a festa da igreja, a festa de aniversário da igreja, que tradicionalmente acontece por ocasião desse feriado de setembro. E nesse ano começará sábado, dia 3. Estaremos todos aqui na abertura desta festa. Terá consagração de diáconos. Infelizmente o espaço não comporta nossa membresia, nossos irmãos, mas nós estaremos aqui. A quantidade possível de irmãos, será uma consagração de diáconos, então eles vêm com famílias e começa sábado, dia 3, a nossa festa. Domingo, meus irmãos, pela manhã nós não teremos escola dominical e nem também o culto público aberto à igreja da sede, porque domingo pela manhã nós teremos EBO, Escola Bíblica de Obreiros. Então essa escola estará aberta aos pastores, aos líderes da nossa igreja. Para os irmãos terem ideia, nós temos só supervisores de congregação 250. Então, cada um vindo com a sua esposa, esse espaço aqui já é praticamente insuficiente. Então, nós teremos domingo pela manhã, devocional, escola bíblica de obreiro, à noite, culto público da igreja sede. Então, vocês estão aqui e normalmente a gente tem esse público da noite e o da manhã. De manhã nós já pedimos os irmãos que venham à noite cultuar conosco. É claro que tem aqueles que têm alguma dificuldade de mobilidade, preferem o culto pela manhã, mas todos que puderem, venham cultuar conosco no domingo à noite, porque esse culto é da congregação sede. Segunda-feira à noite, meus irmãos, continua a festa, temos novamente culto festivo do aniversário da igreja, consagração de presbíteros. Na terça-feira a festa continua, e também Santa Ceia, e a festa termina dia 7, na quarta-feira à noite. Então, temos aí uma maratona de dias de festas na igreja, aniversário da igreja. Os irmãos estão convidados para participar conosco e celebrar o Senhor pela linda história desta igreja, por tudo que Deus tem feito através desta obra. Nós teremos também, meus irmãos, no final de semana seguinte à festa, o encerramento do Nordeste para Cristo. Aqueles que receberam o guia de oração, sabe que nesses últimos 3 dias nós estamos orando pelo estado do Ceará. Então eu espero que todos tenham recebido, estejam acompanhando. Temos o nosso cartão de intercessão. Nesse cartão você vai colocar o nome de alguém, orar por esta pessoa. Se você puder e ainda não pegou, pegue com os irmãos da recepção esse cartão, ore a Deus por alguém. E no dia 11, nós estaremos aqui em 2 cultos evangelísticos, manhã e noite. Você terá a oportunidade de trazer um amigo, uma pessoa não crente que possam ouvir o evangelho, tá bom? Participe. No sábado, nós teremos uma grande mobilização social aqui no centro. A igreja vai reservar esse grande estacionamento que nós utilizamos aqui da Princesa Isabel. E no sábado à tarde, nós vamos fechar esse estacionamento e fazer uma grande mobilização social para as pessoas do centro, os moradores do centro. Vocês viram que tem um posto de coleta ali na entrada, de roupa, calçado, alimentos, produtos de higiene pessoal. Então, nos ajude, participe conosco, participe doando, participe vindo participar conosco do dia dessa grande mobilização, porque estarão aqui os ministérios de casais, crianças, juventude, todos juntos, numa grande mobilização para abençoar os nossos vizinhos aqui do centro. E há muita gente necessitada, e a igreja está muito sensível para abençoar, para acolher, para ajudar essas pessoas. Vamos para o texto bíblico, meus irmãos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante. O texto sagrado diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe:
que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, Deus me trouxe uma palavra neste texto. É uma história tão conhecida, e você já deve ter ouvido também muitas mensagens nessa história. O Senhor inspirou meu coração sobre este texto, sobre uma palavra, a partir dessa experiência do profeta Elias. Talvez uma das frases que a gente mais ouve, no ambiente de conversas, de aconselhamentos, por parte de pessoas nesse tempo que vivemos, é a frase: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu tenho ouvido muito essa frase nos últimos dias, e ela retrata muitas experiências, desde a experiência de uma vida familiar conturbada, difícil, em que os cônjuges estão percebendo a deflagração de um casamento colapsando, findando, um relacionamento em frangalhos, em que um olha para o outro e diz: eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais essa relação, eu não aguento mais essa vida que eu vivo. Pessoas estão dizendo isso também em relação ao trabalho que têm, desgostosos, insatisfeitos, porque não há uma gratificação esperada, não há uma promoção há anos desejada, não há uma valorização do seu esforço, e há quem no ambiente do trabalho esteja dizendo: eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais esta empresa, eu não aguento mais acordar cedo desta maneira. Pessoas estão dizendo isso da rotina que vivem, da rotina da vida, uma rotina intensa, de correr, de acordar cedo, de viver numa cidade grande, frenética, em que você vive acelerado o tempo todo, pega várias conduções durante o dia, anda num trânsito praticamente caótico 24 horas, anda sempre sentindo o medo à espreita de um perigo que é sempre iminente, uma violência que é avassaladora, está por todos os lugares. Quem anda seguro numa cidade como essa? E há quem, no meio dessa sensação, chega em casa e diz: eu não aguento mais essa cidade, eu não aguento mais esse trânsito, eu não aguento mais sair na rua, eu não aguento mais viver essa vida. Há quem diga isso em relação à própria espiritualidade, à própria relação com Deus, talvez marcado de frieza, marcada de desânimo, vindo à igreja praticamente arrastado, e chega em casa e diz: eu não aguento mais essa igreja, eu não aguento mais esse pastor, eu não aguento mais essa pregação, eu não aguento mais esses irmãos, eu não aguento mais esta vida. Pessoas estão dizendo isso o tempo todo. Pessoas estão colapsando, perdendo a alegria, perdendo a força, perdendo o vigor. A doença do tempo presente é sobretudo emocional. As pessoas estão cansadas, em grande medida desanimadas, exauridas, esgotadas. O que aconteceu com o mundo? Passamos praticamente 2 anos trancados dentro de casa e estamos muito cansados.
como se estivéssemos vivendo intensamente. Pessoas praticamente ainda não saíram de dentro de casa, estão cansadas dentro de casa, esgotadas, sem força, sem ânimo, sem energia, e deitadas no sofá, dizendo: eu não aguento mais. Nós estamos diante da vida e da história de um profeta que um dia parou e disse: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Basta. Chega. Eu não suporto mais. E eu gosto de pensar estas palavras saindo da boca de um profeta, porque não é um profeta qualquer. É o grande profeta Elias. É o leão dos profetas. É o homem que ousou e enfrentou uma força diabólica terrível no tempo que ele viveu e que ele atuou como profeta. Este homem é um dos grandes da história. Recebe de Deus o privilégio de representar todo o profetismo bíblico, porque é inclusive ele que está na transfiguração de Jesus, juntamente com Moisés, representando toda uma ordem de grandes homens e mulheres que existiram e que profetizaram para o povo de Deus. Este homem é grande, ele é importante. Ele é um honrado servo de Deus. Ele é mencionado honrosamente nas páginas das Escrituras, por todos os textos, especialmente do Novo Testamento. Mas é curioso que na carta que Tiago escreve, vai falar deste homem, para se referir ao poder e à eficácia da oração. Tiago vai nos lembrar que esse homem, apesar de ser tudo isso, ele era um homem assim como nós, sujeito às paixões, sujeito às fraquezas. Elias era um homem. Esse é o ponto. Elias era um ser humano. É assim que o autor Tiago descreve. Elias orou e Deus não mandou chuva. Depois orou e Deus mandou chuva. Mas não se impressionem. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o texto vai falar disso para dizer que ele era humano. E eu preciso, com essa introdução, dizer que se sentir cansado, sem força, desanimado, sem perspectiva, sem sentido, isso é próprio da humanidade. Você é humano, você não é um extraterrestre, você não é alienígena transitando entre mortais e terráqueos. Você é humano, você padece de fraquezas, de finitudes, de limitações, de contingências. E mesmo o mais fervoroso dos homens, mesmo a mulher mais piedosa, pode chegar um dia e dizer: eu não aguento mais, eu não suporto mais. John Bunyan, um grande escritor, disse: líderes extraordinários, eles encontram saída do lamaçal do desespero para voltar a caminhar com Deus. Esta é a marca, porque é isso que Deus intenta. E esta palavra, ela tem aqui duas destinações. Primeiro, aqueles que estão assim, sem ânimo, aqueles que estão precisando se levantar desse lamaçal do desespero, como John Bunyan escreve. Mas também eu falo para aqueles que não estão vivendo isso, mas eu sinto lhes dizer que provavelmente na sua história de vida você viverá algumas experiências de desânimos. Ah, como eu queria dizer para você hoje que a sua vida vai ser sempre exitosa, de sucesso. Ah, como eu queria dizer nesta noite que você nunca experimentará em momento algum a sensação de se sentir fracassado, derrotado, com medo. Eu não poderia dizer isso, não seria irresponsável a esse ponto. Porque se sentir desanimado, com medo, fracassado, derrotado, são experiências próprias da humanidade e provavelmente cada pessoa que está nesse auditório irá em algum momento sentir isto. E quando Deus fala conosco, Ele fala para animar, para alentar, para levantar, mas fala também para instruir, para que quando a gente enfrentar o nosso lamaçal de desespero, o nosso pântano de desespero, aquela experiência não seja o lugar da nossa morte, do nosso fracasso, do nosso definhamento, mas que seja o ponto de partida para novos ciclos, para novos começos, para triunfos de Deus para nós e para a nossa casa. Quantos recebem esta palavra e podem levantar a mão e adorar Jesus? Aleluia. É assim, meus irmãos, que Elias está se sentindo. Então esta palavra é para você, todo mundo que está aqui. Receba ou para instruí-lo quando você enfrentar o seu pântano,
ou para você sair dele, caso esteja. Meus irmãos, com muita rapidez, nós podemos sair do alto da montanha do triunfo para o vale do desespero. Às vezes a distância de 24 horas nos separa da vitória e do fracasso. Quantos de nós anoitece celebrando, brindando na nossa casa uma vitória, e já de manhã o telefone toca, o teto desabando, a luta chegando, e parece que toda aquela alegria se torna uma memória distante, praticamente apagada. É assim que esse homem está. Esse homem saiu, meus irmãos, do Monte Carmelo, enfrentou 450 profetas de Baal, destruiu esses profetas, humilhou esses profetas, depois ordenou a morte e a execução desses profetas. Esse homem sobe no monte, ora, Deus manda chuva. Ele está, meus irmãos, no auge do seu ministério. Samaria aclama o nome de Elias por todos os lugares, vielas e ruas, o nome da vez é Elias. Ele é o homem mais afamado e mais importante daquele tempo. Mas é incrível como aquele grande triunfo e o auge do ministério de Elias o separava, meus irmãos, em fração de horas do seu pior fracasso, do seu maior desânimo. Isso acontece com a gente. E parece que quando mais a gente alcança o topo, o ápice, e parece que o momento do nosso triunfo, da nossa celebração, é às vezes o momento que a gente baixa a guarda. A gente guarda a arma, a gente diz: pronto, cessou, venci, acabou. Não acabou. O inimigo se recompõe na velocidade do vento. Porque aquele que foi vencido hoje, incrivelmente, ele se refaz para no dia seguinte nos afrontar de novo. E esta é a fraqueza de muitos crentes. Ao vencer e triunfar, eles baixam a guarda. E quando baixa a guarda, vem com aquela força avassaladora e nos destrói se nós não estivermos atentos. Muito cuidado com o dia do triunfo. A adrenalina baixa, a gente senta, a gente relaxa, mas o inimigo não relaxa. Ele está à espreita e pronto para revidar, e pronto para uma revanche. É assim que Jezabel está. Você pensa que ela está humilhada no palácio, se sentindo perdedora, afinal de contas, sua profetada toda morreu à espada, Baal foi humilhado? Não, ela está preparando a morte do profeta. Essa mulher não se humilha, ela não sente em nenhum momento aquela situação e o peso da santidade de Deus sobre Samaria. Ela está odiosa, e ela está disposta a vingar-se. De modo que quando Acabe chega e conta para ela a humilhação que os profetas de Baal passaram, a derrota que Baal sofreu em plena multidão em Samaria, ao invés dela se curvar, e assim como o povo dizer só o Senhor é Deus, ela chama o mensageiro e diz: encontre Elias, encontre o profeta, e diga a ele que assim me acontecerá e outro tanto, se eu não pegá-lo, se eu não capturá-lo, e eu fizer com ele exatamente como ele fez com os profetas. Esta mensagem chega rapidamente a Elias. E quando ela chega, aí o profeta acusa o golpe. O homem que encarou Acabe, encarou de frente, porque esse encontro, ele poderia ser assim uma imagem de cinema. Acabe perseguindo Elias por todos os lados, e aí de repente o grande encontro acontece. E aí quando Acabe está diante de Elias, Acabe diz: és tu o perturbador de Israel? Ele disse: eu não, é o Senhor e a casa da sua mãe. É assim que ele responde: é o Senhor e a sua família. Percebam a força e a coragem desse homem. Mas agora ele acusa o golpe, e ele desanima. Elias naquela situação facilmente seria diagnosticado como um colapso emocional. Ele está fisicamente cansado, ele está perdido, ele está sem apetite, ele está deprimido com o seu trabalho de profeta, ele está concluindo agora que ele fracassou, que não há nada a fazer. Spurgeon, pregando sobre Elias, disse uma frase memorável um dia: Elias bateu em retirada diante de um inimigo que ele havia derrotado. Foi isso mesmo. O inimigo que ele venceu agora está à sua procura, e ele corre para fugir desse inimigo.
É interessante, meus irmãos, que no ato do desespero e do desânimo, a gente perde senso de orientação. E a primeira coisa que o inimigo faz é destruir o nosso senso de orientação. A gente fica perdido, atordoado. Quem está aqui já enfrentou uma grande luta, uma grande tribulação, sabe? Você fica perdido, você fica sem rumo. Você não fica raciocinando direito, você não toma decisões sábias, prudentes. Este homem passou todo aquele tempo consultando a Deus cada passo que daria. Ele passou consultando a Deus cada decisão que haveria de tomar, mas agora no ato do seu desânimo, do seu desespero, ele simplesmente corre adiante de Deus. Ele não pergunta a Deus, ele não fala com Deus, ele só quer salvar a própria vida. E ele foge para viajar, meus irmãos, um percurso de aproximadamente 140 a 160 quilômetros, que é o percurso em que ele faz até Beceba, levando o seu moço. Ele leva o seu moço, chega em Beceba, entrega o seu moço na casa dos pais, e segue agora para fazer a caminhada de um dia para o deserto. E quando chega no deserto, ele encontra uma árvore, ele se deita debaixo dessa árvore e diz: Deus, basta, eu não aguento mais, pode tirar minha vida, eu não quero viver mais essa vida. Tem pessoas aqui que disseram isso hoje. Deus está falando comigo isto. E você veio aqui para saber que assim como Deus foi capaz de restaurar Elias, Ele é capaz de restaurar você num culto assim. Num culto singelo assim, da igreja em família. Num culto de 1h30. Uma palavra simples de um pregador pequeno. Deus pode fazer isso com você. Deus pode restaurar o teu ânimo, a tua alegria. Deus pode te ressuscitar. Levante a sua mão esta hora. Eu sinto a glória de Deus nesta casa. Deus está aqui esta noite. Há um mover de Deus prometido para esta noite, para a sua vida. Graças a Deus, aleluia. O profeta está desanimado, ele está caído. E aí a gente começa a ver agora os componentes do desânimo do profeta. Que se você olhar para a sua própria história, para as suas experiências de desânimos, você vai perceber que são iguais. Alguns componentes do desânimo. Primeiro, ele se sente sem força. Quando estamos desanimados, nós nos sentimos sem força. Não temos força. Alguém chega e diz: reage. Olha como é que reage, cadê a força? Se levanta, olha como é que levanta. Você não tem força, não se segura nas pernas, não tem vontade nem de comer. Elias está sem força. Ele está sem força. Meus irmãos, ele vem de uma jornada longa, são 3 anos. E ele chega àquele ponto de: Deus, eu não aguento mais, não há mais energia, não há mais força física e nem mental para encarar essa situação que não tem fim. Meu Deus, os profetas foram vencidos. Jezabel viu o quanto Deus é poderoso, mas não tem jeito, eu não tenho força. Mas também no desânimo tem um segundo componente, que é a solidão. Nós não temos força, nós nos sentimos só. É assim que o profeta se sente. Uma pessoa desanimada é uma pessoa que se sente solitária. Às vezes dentro de casa, com a família, deitado na cama com seu esposo, se sente só. Se sente só porque é a sensação de que ninguém partilha da sua dor, da sua luta. É a sensação de que ninguém se solidariza. E às vezes há essa sensação. Você está aqui no meio das pessoas, cumprimentando um outro, abraçando. Você está aqui se relacionando, interagindo, mas terminou aqui, saiu ali, entrou no carro, desaba, se sentindo só. Porque é só um momento de contato, de interação. Porque você percebe que às vezes a superficialidade das relações, elas dizem que as pessoas não vê você por dentro, elas não vê a tua alma, elas não sabem a tua dor. E ao perceber que as pessoas não sabem, não se compadecem, não sentem o que você sente, te faz se sentir solitário, vazio, deixado de lado. É assim que Elias se sente. Ele diz: eu estou só, Deus, mataram todos os profetas, não restou ninguém.
Eu sobrei no meio desta multidão e não há mais perspectiva para mim. Há um terceiro componente do desânimo. Primeiro, Elias se sente sem força. Segundo, Elias se sente só. Terceiro, nós percebemos a inutilidade dos nossos esforços. Elias está assim. E ele diz: Deus, eu tenho sido zeloso. Eu tenho sido zeloso contigo, com a tua palavra, mas olha o que o teu povo fez. O teu povo matou os profetas à espada, ergueram altares a Baal. É como se ele estivesse dizendo: Deus, eu sou um profeta fracassado, minha mensagem não prosperou, meu ministério não foi exitoso. Deus, o que eu falei não chegou no coração desta multidão. Os grandes feitos que aconteceram por intermédio do meu ministério não tocou estas pessoas. A incredulidade perdura, a idolatria persiste. Meu esforço é inútil. Eu sou um profeta que não vingou, que não deu certo. Não é assim que uma pessoa desanimada se sente? O que faço? Eu tento, eu luto, ouvi isso esses dias: pastor, eu luto, eu me esforço, mas não adianta. Eu corro, não adianta. Eu converso, pastor, parece que estou falando com a parede. Eu procuro resolver meus problemas em casa, no casamento, mas é como se fossem dois estranhos conversando. Porque eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. E aquilo que era acordado para ser uma conversa pacífica, de conciliação, termina numa nova briga, numa nova discussão. Eu digo A, a pessoa entende B, ela diz B, eu entendo C, a gente não se entende. Não há a mesma linguagem, não há signos e códigos comuns na nossa relação, na nossa comunicação. Eu não aguento mais porque eu não tenho mais força. Tudo que eu tenho feito é inútil. Não consigo agradar esta mulher. Não consigo alcançar o coração desse homem, pastor. Mudei, sou outra pessoa. Não me reconheço mais. Praticamente me anulei por ele. Mas foi inútil. Continua sendo o mesmo homem de sempre. Não é assim que uma pessoa desanimada se sente? Tudo que eu tenho feito tem sido inútil. Não tem adiantado nada. Eu me esforço, eu falo, eu tolero, eu compreendo. E aí vou dormir cheio de esperança. Acordo e descubro que está tudo do mesmo jeito. É assim que Elias se sente. Mas o pior dos componentes do desânimo é o quarto. Porque ele não tem força, ele se sente só, ele percebe que o seu esforço é inútil. Mas quarto, ele conclui que a melhor coisa é chegar ao fim. Ele diz: Deus, não tem mais para onde ir. Esse beco é sem saída. Essa rua não tem mais porta. O melhor é acabar com tudo. Eu não sou melhor mesmo do que meus pais. Nunca pretendi ser. Game over. Acabou. Terminou. Fim da linha. Fim da estrada. Que coisa terrível, né, meus irmãos? Você parar e dizer: bom mesmo é que eu não existisse. Tem gente que diz isso. Tem gente aqui que diz isso. Tem gente aqui nesta noite que diz isso. Bom mesmo é que eu não existisse. Bom mesmo é que esse sofrimento cessasse. E às vezes a sensação de interromper a própria vida não é porque a pessoa quer deixar de existir. O que ele não quer é continuar sofrendo. O que a pessoa quer parar é de sentir a dor, de sentir a amargura, de sentir o desespero. O que a pessoa não quer sentir é a ansiedade que está lhe corroendo e lhe maltratando. Ninguém quer simplesmente cessar a existência. O que as pessoas não querem é continuar sofrendo. Continuar refém, meus irmãos, de um sofrimento crônico, interminável, que entra dia e noite sem parar, analgésico, não me interfere mais. É assim que Elias se sente. E ele diz: basta, Deus, tira minha vida. Eu não quero mais viver, eu não quero mais esta vida. Eu não quero mais esta vida, este ministério. Termine logo com isso. Eu estou só mesmo, ninguém nem vai sentir falta. Já deixei meu moço em Beceba, estou no deserto.
Aqui é o lugar do fim, Deus. Aí Deus não desiste do seu profeta. Sabe o que é interessante? É que às vezes até você desistiu de você. Mas Deus não desiste de você. E às vezes contra a nossa própria vontade Ele vem e diz: olha, eu sei que você já jogou a toalha de você. Eu sei que você já desistiu de você. Mas eu não desisti de você. Eu continuo tendo um plano para você. Eu continuo tendo um propósito para você. Levante a sua mão esta hora para adorar este Deus. Fique com a mão levantada. Porque Ele nos busca. Ele tem longo ânimo para nos alcançar. No meio da nossa amargura, da nossa angústia, do nosso desespero, no meio da nossa solidão, Ele vai ao nosso encontro. Ele chega onde nós estamos. Pode ser o beco existencial mais escuro, Ele sabe onde nos encontrar. E Ele encontrou você. Ele pegou você pela mão e trouxe até esse centrão aqui no meio do nada, domingo à noite. Você pensa que veio pela vontade? Veio trazida no braço. Por quem não desistiu de você. Por quem não abriu mão de você. Por quem não se esqueceu de você. Por quem é capaz de buscar você lá nos porões do teu desespero, da tua angústia. É assim que o salmista descreve: como eu me escondo dele, porque se eu vou para as profundezas, ele me encontra. Se eu colocar no abismo a minha cama, ele vai lá ao meu encontro. Se eu subir para as alturas, é lá a sua morada. Ele vai ao seu encontro. Ele sabe aonde encontrar você. E ele encontra Elias. Elias deixa um moço em Beceba, mas Deus não fica em Beceba. Deus vai a Elias no meio do deserto, lá debaixo daquele zimbro. E aí Deus vai tratar do desânimo do seu profeta. E Deus vai fazer 4 coisas com o profeta. Eu disse para vocês que o desânimo tem 4 componentes. Deus trata o profeta em cada um desses componentes. E é como se fosse um tratamento assim, do simples para o complexo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Deus vai ao encontro do profeta. E eu disse para vocês que o primeiro componente do desânimo é a pessoa estar sem força. Olha como o telão ajuda. E aí Deus vai ao encontro do profeta. E aí Deus vai tratar do problema da falta de força do profeta. Porque Deus vai revigorar o profeta. Ele está caído. Ele está sem força. Aí Deus manda um anjo lá. E este anjo vai até o profeta. E leva, sabe o que? Leva comida. Leva água. E diz: coma, beba, durma, se refaça, porque você está sem força. Aí o profeta come, bebe e volta a dormir. E Deus permite que o profeta durma, porque ele está sem força, porque ele está cansado. Aí depois de uma boa soneca, o anjo toca nele de novo e diz: acorda, Elias, tem mais comida, coma mais pão assado, beba mais água. Você não vai morrer, Elias. Você tem uma longa jornada a fazer. Assim diz o Senhor para ti esta noite: Satanás não vai matar você.
Satanás não vai destruir teu casamento. Satanás não vai tripudiar sobre a tua família. Talvez ele marcou o teu velório, mas vai passar batido. Deus te visita esta noite para te dar pão, para te dar água, para te dar descanso. O que é que uma pessoa desanimada precisa começar fazendo? Ora, cuidando da sua parte fisiológica. Comendo, tomando muito líquido e dormindo. Que coisa impressionante. Porque às vezes, meus irmãos, muitas disfunções orgânicas, problemas de natureza fisiológica, pode acarretar cansaço, insônia. Todo mundo aqui sabe disso. Que um colesterol alterado, que um problemazinho de noite sem dormir, que uma disfunção orgânica causa cansaço, fadiga, desânimo. E às vezes você já quer correr para o profissional, e eles são importantes, eles têm valor e nos ajudam muito. Às vezes você já quer uma terapêutica emocional, espiritual, e às vezes é físico. Às vezes é se alimentar melhor. Às vezes é dormir um pouquinho mais. Às vezes é ter hábitos melhores. Porque às vezes é uma questão hormonal. E aí você fica, às vezes, tratando como se fosse uma questão emocional, espiritual. Mas não é. Às vezes é só mexer um pouquinho nos hábitos. Parar de comer aquelas coisas que você come 11 horas da noite. Parar de ficar virando à noite assistindo filme na Netflix. Porque você não suportará viver esta vida de zumbi, que não dorme, que não descansa. Essa conta chega. Você vai ficar estressado. Você vai ficar insuportável. E aí às vezes o tratamento é isso. Durma. Seja um ser humano normal. Durma na hora que tem que dormir. Coma na hora que tem que comer. Dá uma corridinha de vez em quando. E aí você começa a ter aqueles hormônios que melhoram o humor. Não é, meus irmãos? Melhora a disposição física. Vivia dentro de casa brigando, agora anda distribuindo sorriso, até para os passarinhos na gaiola. Então isso tem a ver com refazimento fisiológico, que é natural, é importante. E Deus trata isso com o profeta. A gente precisa disso. Às vezes, tratar o corpo fisicamente resolve uma série de problemas emocionais e até espirituais. E tem gente que tem um tabu e fica lá sofrendo quando, de repente, uma intervenção de um médico, que inclusive é usado por Deus para ser bênção para a sociedade. Médicos são profissionais que o próprio Deus constitui através da sua graça comum para abençoar as pessoas, para abençoar a sociedade. Não despreze os médicos, não despreze o conhecimento científico. Está previsto por Deus para a sustentação da vida, para a sustentação das famílias, das pessoas. Às vezes o que você precisa é criar coragem e marcar aquela consulta no posto que você está arrastando há anos. Pastor, mas uma pregação falando disso, é isso mesmo. Tem gente que está desanimado porque está fisicamente doente. E Deus trata isso com Elias. Mas Deus faz uma segunda coisa. Deus trata Elias com comida e água e descanso, que é importante. Mas trata também, em segundo lugar, das emoções de Elias, disponibilizando a Elias um termo técnico da psicologia que a gente chama de escuta ativa. Por 2 vezes, Deus se dirige a Elias e diz: o que tu fazes aqui, Elias? E essa não é uma pergunta qualquer, porque toda vez que Deus pergunta isso, pode ver no texto, o profeta responde a mesma coisa.
Se tem psicólogo aqui, sabe disso. É aquela mesma história, é a mesma fala, são as mesmas experiências, os mesmos traumas. Elias fala, e Deus novamente diz: o que você faz aqui, Elias? Aí ele: ainda bem que o senhor está aqui para ouvir. Deixa eu lhe dizer. Aí começa: tenho sido zeloso, tenho sido um homem justo, tenho pregado, mas ninguém escuta, estou desanimado, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu não quero mais esse negócio de profeta. E Deus só escutando. Aí Deus lá na frente da caverna diz: Elias, o que você faz aqui, Elias? E ele fala, e ele verbaliza, e Deus escuta. É tão impressionante a experiência da caverna, e isso é tão forte, que Deus vem até Elias, e ele presencia aqueles fenômenos do vento, do terremoto, do fogo, e nenhum daqueles fenômenos Deus está, mas Deus está numa brisa mansa, suave, silenciosa. É como se Deus dissesse: Elias, está aqui um divã, meu filho, deita, não tem barulho nem nada, o que você tem? Conta para mim, Elias. E ele conta. Às vezes, para nos tratar, Deus nos leva a lugares, a situações, Deus nos coloca diante de pessoas que não nos dão outra coisa senão um ouvido atento para ouvir o que temos a falar. A gente não quer nada, a gente só quer um ouvido atento. A escutativa não é aquela escuta indiferente, em que você está olhando para lá, correndo para cá, fala, sim, vai falando, sim. Não, você olha nos olhos, você escuta, você se interessa, você presta atenção. Quantas vezes no ambiente do aconselhamento, a gente está assim, ouvindo, e depois de 40 minutos a pessoa falando, aí a pessoa termina e diz: pastor, como foi bom ouvir seus conselhos. Aí você fica: não disse nada, eu só escutei. Porque tudo que a pessoa queria era falar. Tudo que ela precisava era de um ouvido para ouvi-la. Deixa eu lhe dizer, talvez você não encontre este ouvido em casa, talvez você não encontre no meio dos teus amigos, talvez você não encontre esse ouvido na faculdade, mas o teu Deus não se cansa de você. O teu Deus não se estressa com as tuas lamúrias. Há um ouvido disponível para ouvi-lo. Levante a sua mão. Conta para ele. Tem o hino da harpa que diz: se os teus amigos te desprezam, conta isto em oração. Conta, fala com ele, derrama o coração diante dele. O problema é que a gente está correndo muito risco, porque alguns anos atrás não tínhamos recursos eletrônicos e digitais que amplificam nossa voz e nossa dor. Porque se antigamente sofríamos no silêncio de um quarto fechado, hoje, ao fazer o pequeno desabafo com o smartphone na mão, tornamos público e colocamos ao mundo um problema que deveria ser só nosso e de Deus. Aleluia, é verdade. Tem gente assim, que no ato do desespero dá um grito, mas dá um grito teclando no seu perfil. E quando faz isso, expõe a intimidade da sua casa, da sua vida. E como penas jogam ao vento para nunca mais ser juntadas de novo. Você quer um ouvido fiel de um ser leal, que não te lança em rosto, que não te recrimina, que vai te ouvir a noite toda. Pode falar.
Levante a sua mão. Ah, meu Deus, pastor, mas eu estou na caverna. Era assim que o profeta estava também. Ele está pronto para te ouvir. Fala com ele. Fala com ele, desabafa com ele. Abre o coração para ele. Deixa eu correr para nós terminar. Em terceiro lugar, Deus trata do desânimo do profeta, encorajando o profeta. Ele encoraja o profeta, fazendo o profeta saber que ele não está só. Porque foi isso que ele disse: Deus, fiquei só, mataram todos. Aí Deus vem e diz: você não está só. Sabe quantos eu preservei, Elias, que são crentes assim, talvez até mais que você, porque eu tive contigo cuidando de ti. Mas tem 7.000 que viveram a pão e água e não se dobraram a Baal. Elias, esta igreja é grande, esta multidão é grande, não é nenhuma congregação pequena não. Teu ministério prosperou, Elias. Esta palavra alcançou corações. Tem uma grande multidão de crente que acredita na tua palavra, que honra a Deus, que derrubou os altares a Baal. Às vezes Deus precisa nos confrontar, meus irmãos, nos fazendo saber que a sensação de solidão é uma ilusão. E às vezes o próprio Satanás fica dizendo isso. Está vendo? Ele não falou, ele não se importou. Está vendo? Você quis falar com o pastor, mas ele não estendeu a mão, ele não te ouviu. E aí a pessoa vai frustrada, dizendo: se nem o pastor quer me ouvir, é porque não há mais jeito. Você não está só. Tem alguém que te ama, tem alguém que se importa com você, tem alguém que ama o Deus que você ama. Tem alguém que não se curvou a Baal assim como você. Tem alguém que partilha dos mesmos valores que você. Tem alguém que acredita no teu ministério. Tem alguém que acredita na tua versão. Acredite, você não está só nessa jornada. Ah, meus irmãos, Deus está falando com pessoas aqui. Eu sinto isso, gente. Eu sinto isso. Eu chamo os músicos porque nós estamos já no final desta palavra. Porque Deus agora vai fazer a quarta coisa para restaurar o ânimo do profeta. E a quarta coisa que Deus faz é colocar o profeta de volta ao caminho e dar ao profeta um novo propósito. Perceba que daquela jornada que o profeta fez, vamos pegar um pouco aqui e reconstituir a jornada. Ele viaja em torno de 140 a 160 quilômetros para Beceba. Ele viaja uma caminhada de um dia até o deserto. E do deserto, ele agora viaja 400 quilômetros a pé, até o monte do Senhor. É uma viagem de 40 dias. E ele chega no monte, ele encontra uma caverna. Ele entra na caverna. Deus diz: sai da caverna, Elias. E quando Deus ouve ele falando, ele se lamuriando: ah, Deus, eu fiquei só, e agora estão querendo me matar, estão querendo cortar minha cabeça. Sabe o que Deus diz para ele? Deus não diz: ô bichinho, quer um colo? Você quer um cafuné? Não, não, não. Deus diz assim: volte ao caminho de onde você veio. Você é profeta. Volte a fazer o que você sempre fez. Eu tenho um novo propósito para você. Eu tenho um novo dia para você. Fique de pé nesta hora. Eu tenho um novo começo para você. Eu tenho um novo ciclo para você, Elias. Deixa de chorar pelo passado, Elias. Deixa de fugir do presente, Elias. Comece, Elias, a preparar o futuro, Elias. Você tem óleo para ungir um profeta. Você tem óleo para ungir novo rei. Você tem uma nova missão. Levanta a sua mão. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus. Não importa como você chegou hoje aqui. Deus te diz nesta noite: existe um novo começo para se viver.
Você tem um caminho a percorrer de novo. Volte ao caminho. Volte ao caminho. Volte ao caminho. Um novo ciclo está começando para você e para sua casa. Assim diz o Senhor. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Porque Deus faz rios aparecer no meio do deserto. Deus põe termo ao fim. E Deus põe termo à guerra. Ele é aquele que queima os carros no fogo. Ele é aquele que te diz agora: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado na tua casa. Eu serei exaltado nas nações. O ministério de louvor vai adorar Jesus com o hino. Mas antes que ele cante, olhe para cá, eu estou terminando essa palavra. Eu falei de um profeta que está sem ânimo e desejando morrer. Ah, se Elias soubesse que ele nem morreria. O homem que quer morrer sequer veria a morte, porque Deus o levaria para o céu no Edmoinho. Eu estou pregando isso porque você pode estar achando que é o pior dia e é o pior momento da sua vida, mas ainda não é o fim da tua história. Existem páginas em brancos para serem escritas pelo teu Deus, e o teu último estado será mais glorioso do que o primeiro. Ah, se tem alguém aqui precisando de oração, precisando de um renovo, se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, vem aqui agora em nome de Jesus, rapidamente. Nós iremos terminar enquanto os meninos cantam ao Senhor com o hino. Você sai da onde você está. Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar pela sua casa esta noite. Se tem alguém aqui precisando de reconciliação, precisando voltar à casa do Pai, vem agora. Saia da onde você está e venha. Venha em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Vamos adorar Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, saia do seu lugar. Se Deus falou com você e você precisa de um ânimo novo, e você precisa de uma nova história, venha aqui à frente em nome de Jesus. Venha, venha. Vou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou levante a sua mão. Vamos adorar Jesus. Não chores, quem cuida de Aleluia. você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo
você estar aqui. Venha, Mas Deus venha, falou venha assim, receber oração, esse venha aí receber perdão, venha receber salvação. e Aleluia. onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Eu estou terminando, eu vou orar por vocês, para devolver ao pastor Afonso. Só um minutinho, só um minutinho. Eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria que você pegasse na mão de um irmão que está do seu lado. É a sua esposa, é o seu filho, é um irmão querido, é da sua família. Nós estamos em família aqui. Nós estamos na família de Deus. Pegue na mão dele aí. E aí você vai cantar este hino para ele. Você vai cantar este refrão para ele. Você vai ser boca de Deus para ele agora. Porque há uma palavra profética de Deus a ser dada a esta pessoa que está do seu lado. Olhe para ele. Vamos juntos. Vamos juntos. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Vamos com muita alegria. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Quantos podem aplaudir o nome de Jesus? Ele está aqui nesta casa. Aleluia. Nós vamos orar, meus irmãos. Nós vamos orar agora. Tem alguém aqui aceitando Jesus? Se tiver, levante a mão. Tem alguém confessando Jesus como Salvador? Tem alguém aqui se reconciliando aqui? Duas mãos levantadas, mais irmãos se reconciliando. 3 pessoas. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Esta noite de perdão, de restauração. Nós vamos orar por todos esses irmãos aqui. Nós vamos orar pela irmã Toinha Vital. Ela está aniversariando esta noite. Eu queria que ela viesse aqui à frente. Meus irmãos, eu sinto uma coisa tão boa de estar aqui na casa de Deus com vocês. Oh Jesus, você nem imaginava, né? Que Ele ia arrancar você da caverna hoje. Ia dizer, volte para o caminho. Comece tudo de novo. Eu tenho um novo dia para você viver. Eu tenho uma nova história para escrever na tua vida. Deus desta igreja, Tu és o Senhor dos céus e da terra. A Tua palavra foi aberta e exposta, conforme o Senhor mandou. Mas quem restaura é o Teu Espírito. Quem dá vida é o Teu Espírito. Quem ressuscita é o Teu Espírito. Quem renova é o Teu Espírito. Mas Ele está aqui. E eu sei que Tu farás isto aqui. Eu sei que Tu podes renovar a alegria, Deus. Eu sei que Tu pode restaurar o ânimo esta noite. O Senhor não falaria conosco esta palavra se não estivesse determinado a mudar a história destas pessoas.
Restaura agora, Jesus. Renova agora. Vivifica esta pessoa agora, Deus. Restabelece o vigor agora. Tu és o Deus desta mulher. Tu és o Deus deste casal. Eu creio na tua palavra. Abre os olhos para que ela veja um novo começo, um novo ciclo, uma nova jornada a ser percorrida. Eu te agradeço por tudo esta noite. Eu louvo e exalto o teu nome, porque tu és digno de toda glória, de todo louvor, para todos sempre. E a igreja diga amém. Deus abençoe meus irmãos. Deus abençoe suas famílias. Deus abençoe nosso pastor. Deus abençoe nossa igreja. Pastor Afonso está com o encerramento do culto esta noite. Glória a Jesus. Quem pode dar um glória a Deus, meus irmãos? Mensagem do céu para os nossos corações. Hoje, pela manhã, foi uma bênção, e agora novamente o Senhor tem misericórdia de cada um de nós e fala aos nossos corações. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra possa ser guardada em cada coração e que venhamos a meditar, ruminar esta palavra, para que possamos alimentar mais e mais a nossa alma. Eu quero também lembrar os irmãos que amanhã é uma reunião do Conselho Ministerial para os ministros, pastores, supervisores de congregação, líderes de ministérios específicos, e terça-feira o nosso culto de doutrina. Deus tem mais uma mensagem edificante para o seu coração. Amém? Então, vamos todos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Senhor Deus e Pai, te damos graça, meu Deus, pela tua misericórdia. Te damos graça pelo teu cuidado, Senhor, porque tu te lembraste de cada um de nós, das nossas necessidades, daquilo que anelava o nosso coração, meu Deus. E Pai, tu falaste profundamente ao nosso ser. Pai querido e amado, abençoa a tua igreja aqui presente, tua igreja que está à distância, meu Senhor. Que esta palavra, Senhor, continue reverberando, continue multiplicando-se, Senhor, e alcançando vidas e transformando vidas. Pai querido e amado, nos despede aos nossos lares, nos guarda, nos protege de tudo, Senhor. Ah, Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Ah, Deus querido e amado, nos dá, Senhor, uma semana de bênção e de paz. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor para todos.